Ricardo, que tem sido uma bênção para nós, que como nós falamos hoje pela manhã, nós vamos solicitar a consagração dele ao ministério pastoral para ser auxiliar aqui nesta igreja. Amém ou não, irmãos? Ih, Ricardo, acho que agora estão gostando. Né? Eu não sei se é porque a Yara está aí. Né? A Yara dá medo, né? Ontem nós já participamos de um concílio, né? De um candidato que foi aprovado ontem. De repente nós vamos a Poços de Caldas num outro concílio ainda, preparando ele para passar pela sabatina, uma sabatina de 3, 4 horas de interrogatórios teológicos, eclesiológicos, ética pastoral, enfim, para que ele seja, então, a partir da aprovação desses pastores, aprovado ou não para o ministério pastoral. Nós oramos para que dê tudo certo, né? E o meu dever é treiná-lo para esse dia, amém ou não, irmão? Falei para ele, nós vamos fazer todas as perguntas complicadas, aquelas que só eu faço no concílio. Ainda bem que eu vou estar do teu lado. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite tão festiva e tão agradável. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe o teu filho aqui nesta noite, use ele como o Senhor tem usado todas as vezes que ele tem se colocado à disposição do Senhor para ministrar a tua palavra. Em nome do poderoso Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Orem por mim. Precisamos da oração dos irmãos aí, viu? Mas vamos lá. Uma noite de festa, né, irmãos? Uma noite de alegria. Uma noite onde nós podemos nos alegrar. E aí a gente vê 10 pessoas ali na cerimônia ali, passando ali pelo batismo, a gente fica muito feliz. E quando a gente vê 3 jovens ali, passando pelo batismo, a gente vê o David, o João e o Arthur, nosso coração ainda fica mais quentinho ainda. A gente vê esses jovens caminhando com a gente vê esses jovens participando ali, o João, o Raison sempre ali proativo, um menino inteligente, que estuda ali no Senai, que tem um plano de vida, o David incansável com a música, esse menino está tocando violão há 3 meses, e ele já está aqui tocando já em cima, já incansável, um dom, um talento. O Arthur hoje de manhã ele falou assim, eu sou quietinho, eu vou aceitar ali a advertência se precisar, eu sou quietinho, mas pense no menino bom, que eu sempre está rodeado de alguém junto, ele é quietinho, mas ele nunca vai estar sozinho, porque são jovens abençoados por Deus. Eu fico muito feliz de estar com vocês, é um privilégio servir ao Senhor junto com vocês 3, tá bom? E eu não entendi o pastor falando, não, lá de cá tá as mulheres chorando, eu não entendi esse comentário do lado de cá, as mulheres chorando, porque chorar faz parte, irmão, chorar é um negócio que está inerente, então não entendi o comentário, mas vamos seguir essa noite aqui, que Deus possa usar as nossas vidas e que nós possamos sair daqui entendendo aquilo que Deus tem para o nosso coração, amém? Então, eu gosto de começar com uma pergunta, e aí, para a gente refletir, né? Para a gente pensar, para a gente não só ouvir, mas que a gente coloque o nosso intelecto, o nosso raciocínio, que a gente comece a pensar sobre a mensagem, sobre o que vai acontecendo, sobre todo o desenrolar que está acontecendo nesse culto, né? Então eu começo com uma pergunta: quem ou onde é o seu porto seguro? Quem ou onde, quando dá problema, você vai lá e recorre? Aí talvez, naquele meio cristão, estamos numa igreja evangélica em Pouso Alegre, na nossa cabeça, assim, já vai falar o jargão, né? O Senhor Jesus é o nosso refúgio. Se for verdade, é uma bênção, irmão. Se for verdade, isso de coração, se for algo que saiu do coração, é algo muito positivo. Mas a gente tem nossos pontos de refúgio, um lugar que ali onde dá algum problema, a gente corre para lá. Quem gosta do Batman? O Batman, quando dá problema, o que ele vai? Ele volta para a Batcaverna. Ele vai para a Batcaverna, e lá ele se recupera, lá ele faz um plano de ataque depois, lá ele conversa lá com o seu mordomo e toma as decisões, lá ele desenvolve as coisas, mas é um lugar escondido, então pode estar dando errado lá fora. Ele pode ter apanhado do pinguim, apanhado do charada, apanhado da mulher gato, mas ele volta para lá e ele está escondido lá. E a gente precisa de alguns lugares seguros. No meu caso, quando eu penso em um lugar seguro, o lugar mais seguro, o lugar que eu mais gosto de estar é na minha casa. Como eu gosto de estar na minha casa, como eu me sinto bem ali, como é um lugar ali que eu me sinto protegido, um lugar que eu me sinto acolhido.
E aí hoje acordei bem cedo, porque eu tinha que dar aula, tinha que finalizar a leitura da ministração da noite. Eu acordei bem cedo, e aí você começa a andar no quintal, e aí você começa a fazer os afazeres, e aí você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a orar lá em casa, e eu gosto muito da minha casa. E aí a gente tem, às vezes, dificuldade de encontrar esse lugar seguro. Aí na cabeça dos irmãos pode até estar pensando, mas como, esse lugar é seguro mesmo, até com a Yara lá dentro? A Yara é minha esposa. Aí eu falo, irmãos, é seguro, mesmo ela brava. Mesmo ela brava, ainda é um lugar seguro. E aí, eu lembro eu vi um vídeo essa semana, um vídeo desses vídeos de Instagram, né, que você vai passando rapidinho e vai vendo. E aí estava aquele que é o presidente do Sindicato dos Homens, não sei se vocês seguem ele, né, mas todo homem deveria seguir ele. O presidente do Sindicato dos Homens, que ele faz vídeos engraçados, e o Douglas da Jesuscope, né? E aí tinha aquelas caixas de pergunta. E nessas caixas de pergunta falava assim, ó, pastor, o que eu faço quando a minha mulher falar? Chegando em casa, a gente conversa. Aí ele falou, meu irmão, não volta para casa não, foge, corre, vai para um hotel, mas não volta para casa. Então a gente às vezes foge do problema. Mas a minha casa é um lugar muito seguro, é um lugar onde eu gosto de estar, é um lugar onde a gente se sente ali protegido. Então a gente sempre, quando dá um problema fora, o dia do serviço foi ruim, deu algum problema, mas eu sei que quando chegar o final do dia, eu vou voltar para minha casa e lá vai estar um lugar seguro. E aí eu estou ministrando algumas noites que eu tenho oportunidade aqui, os irmãos que vêm frequentemente aqui, uma história que chama Essa História Eu Já Conheço. O que é essa história eu já conheço? Essa história eu já conheço são histórias da Bíblia que só de eu começar a ler, os irmãos já vão saber ela de cor. Só de eu começar ali, o primeiro versículo, você já vai lembrar da história, já vai talvez já até pensar, ele vai na mensagem desse jeito. E a gente vai trazer essa mensagem por quê? Porque as mensagens simples são as que transformam. As mensagens, aquelas que desde criança a gente ouve, desde criança a gente começa a ter contato, e a gente vê desenhos na TV, a gente vê vídeos passando, a gente sobe na escola dominical ali com as crianças, a gente vê essas histórias simples, mas essas histórias transformam o nosso coração. Então eu estou trazendo essa série de mensagens. Eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, eu falei da parábola do bom samaritano, e hoje a gente vai continuar nessa sequência de mensagens. E aí, para usar essa mensagem, eu lembrei de um grande evangelista, Billy Graham. Não sei se vocês já ouviram falar do Billy Graham, mas Billy Graham é reconhecido como o maior evangelista do século XX. Billy Graham pregou em mais de 185 países. Diz na sua bibliografia que Billy Graham pregou para mais de 215 milhões de pessoas. Em 1974, Billy Graham veio numa caravana evangelística no Brasil, no Rio de Janeiro, e no Maracanã, um público estimado entre 170 e 240 mil pessoas. Entre os 5 maiores públicos do Maracanã, disputando inclusive o final da Copa de 1950 entre Brasil e Uruguai, e provavelmente contra Corinthians e Vasco no ano 2000, onde o Corinthians foi campeão. Esse é mentira, viu, irmãos? Ali não tinha tanta gente não. Mas é que grandes espetáculos. E Billy Graham foi ali no Maracanã, na caravana evangelística, e ali ele pregou. Esse texto que nós vamos pregar essa noite, diz na sua bibliografia que Billy Graham pregou provavelmente ele mais de 1000 vezes. É um texto que muito conhecido, mas é um texto que transforma. E nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 24. Com toda reverência, nós vamos ler o texto, o que diz a palavra do Senhor. A palavra diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quando os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o, beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz, que ela venha, Senhor, fazer frutos nessa noite, ó Pai, lança luz, que possamos, ó Deus, plantar a palavra no coração dos nossos irmãos e no meu coração, em nome de Jesus, amém. Aqui nós temos uma parábola muito conhecida, e esse capítulo dentro do livro de Lucas, ele é conhecido ali, às vezes, como o capítulo dos achados e perdidos, né? Porque a gente vai entender ali que várias coisas se perdem, várias coisas se acham. Então é uma sequência de achados e perdidos. É meio parecido com aqueles achados e perdidos do shopping, sabe? Que você perde alguma coisa, você não sabe onde foi, daí você volta lá no shopping e vai lá ver onde deixaram. Ou talvez com o porta-mala do meu carro depois de um encontro com jovens. Os jovens, eles esquecem camiseta, eles esquecem escova de dente no acampamento, eles esquecem um pé só do chinelo. Eles levam um e deixam o outro. E a gente não consegue entender, e eles ligam: escudeiro, onde eu deixei meu chinelo lá? Eu falei: você deve estar no porta-mala do meu carro. Então são os achados e perdidos, né? E é um capítulo cheio desses achados e perdidos. A gente vê logo no começo, pela parábola, a gente vai ver a parábola das 100 ovelhas. Em seguida vem a parábola da mulher com as 10 dracmas ou moedas de prata. E em terceiro, vem logo em seguida a terceira parábola, que é a do filho pródigo. E é essencial para que a gente entenda o que Jesus está tratando com esses achados e perdidos, com coisas que são perdidas e em seguida achadas, o que ele está tratando nesse momento. E para entender o que ele está tratando, a gente precisa abrir no capítulo 15 mesmo, no versículo 1 e 2. No capítulo 15, no versículo 1 e 2, vai dizer assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvir. Então quem? Todos os publicanos e pecadores. E aí no versículo 2... mas os fariseus e os mestres da lei criticaram ele. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então aqui aí Jesus vai começar logo em seguida as parábolas. Então o que Jesus está falando aqui no começo, ali no versículo 1 e 2 que a gente vê? Qual que é o contexto? Ele está sentado ali com publicano e pecadores. Quem são publicanos e pecadores? Publicanos ali são aqueles que são considerados traidores ali, são judeus, estão ali em Israel, mas eles são traidores porque eles trabalham para Roma. Eles cuidam ali de recolher impostos, eles cuidam ali de recolher coisas para ser levado para Roma. Então, para um judeu, ele é considerado um traidor. E quem são os pecadores? Se a gente pega essa palavra pecadores e vai lá no original, a gente vai ver que é uma palavrinha que é um pouquinho mais do que só cometer pecado. Mas é aquele que anda à margem da sociedade. É aquele que anda pelos contornos da sociedade. Então, são as prostitutas, são aqueles ali que têm totalmente uma vida depravada, são pessoas que estão assentados ali, mas estão doentes, são os pobres que andam à margem da sociedade, e ali são chamados de pecadores e publicanos. E aí logo em seguida vem quem a falar sobre essa situação? Os fariseus e os mestres ali da lei, os religiosos. E aí eles começam: olha lá Jesus, olha com que ele se assenta. Ele se assenta ali com os publicanos, os traidores da pátria. Ele se assenta ali com aqueles ali, com prostitutas, com pobres, com pessoas que estão doentes. Ele não segue as leis que nós seguimos aqui. E aí Jesus fala: então deixa eu ensinar algumas coisas aqui. E aí ele começa a ensinar. Então ele começa por uma parábola que ele fala: havia um pastor, esse pastor tinha 100 ovelhas. E aí uma dessas ovelhas se perdeu, e aí ele pega as 99, deixa e vai em busca dessa única ovelha. E ele, ao encontrar, ele fica muito alegre. Ele coloca ela em seus ombros e ele volta para lá e ele faz uma festa muito grande porque ele encontrou a ovelha que havia se perdido. E ele fala: da mesma forma, havia uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, e ela perde uma das suas moedas de prata. E ao perder essa moeda de prata, ela acende a candeia, varre o chão até encontrá-la. E quando ela encontra, ela fica muito alegre. E ela chama as pessoas em volta, os vizinhos, e faz uma grande festa, e ali eles se alegram porque encontraram a moeda perdida. E aí Jesus chega no versículo 11 e 12 que nós lemos agora. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aqui, irmãos, nós vemos uma situação de 2 irmãos, e eles tomam ali, o mais novo toma uma decisão de pedir a herança para o pai.
pai, divide tudo aí, me dá a minha parte aí, que eu quero ir embora. Normalmente é coisa do filho mais novo, né? E fala que é o filho mais novo. Filho mais novo, mais mimado, todas as estatísticas dizem isso, pelo menos lá da minha casa, pelo menos é uma estatística confiável. E aí o filho mais novo pede isso, que ele receba e ele vá para lá. Mas atrás desse versículo, poucas palavras, existe um conteúdo muito grande. Porque via de regra, a herança, ela vem depois da morte da pessoa. Via de regra, quando você recebe a herança, a pessoa já partiu. A pessoa já foi, ela já morreu. Então, naquele contexto ali, aquele irmão mais novo, ele está fazendo o quê? Ele está desejando a morte do seu pai. Ele está falando, pai, eu quero a herança, para mim é indiferente estar aqui mais, eu não quero isso, eu quero a minha parte, eu quero ir embora, eu quero que você vivo, você morto, para mim está atrapalhando. Porque você morto, eu tenho a minha parte e eu vou embora. Então, divida, me dê minha parte que eu vou embora. Você que é pai, imagine uma frase de um filho querendo herança. O meu ia dar problema, porque eu ia dividir com ele os boletos do Bradesco, da Caixa, 27 anos. Mas imagine o contexto de um coração de um pai, ouvir do seu filho, que pai, eu não quero mais ficar com você, você vive é um problema para mim, porque o que eu quero é o que você tem e eu quero ir embora daqui. E aí o pai ouve aquela frase, ouve aquela situação, e a Bíblia fala que o pai, ele reparte o bem. Ele vende o que tem, ele entrega para o seu filho, e seu filho, alguns dias depois, ele recolhe tudo aquilo, e ele vai embora. Um coração de um pai triste, um coração de um pai que fica apertado. E essa história, ela vai muito além de uma história que abrange uma relação entre pai e filho. Ela é muito mais que isso. Essa história, ela representa aqui, simboliza que o filho pródigo somos nós os pecadores. Somos nós que rejeitamos a Deus. Somos nós que nos nossos pecados rejeitamos o Pai e vamos para longe dele. Somos nós que todos os dias que pecamos e tomamos nossas decisões erradas, estamos indo para longe da casa do Pai e desejamos que Deus se afaste da gente. É muito mais do que uma relação de pais e filhos, mas é uma relação de uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que está preocupada com si somente e não está preocupada com Deus, está indo embora da presença de Deus. E ele pega as coisas dele e ele vai embora da casa do pai. E a Bíblia fala que ele gasta essas coisas de forma irresponsável. Ele gasta tudo que ele ganhou, recebeu do seu pai de forma irresponsável. E fica muito claro ali que longe de Deus, vivendo de forma irresponsável, ele gasta tudo. E a pergunta que fica é: onde estamos gastando nossa vida de forma irresponsável? Onde nós, quando nós nos afastamos de Deus, falamos não para Deus, queremos Deus longe de nós, viramos as costas para Deus e pegamos nosso caminho, onde nós estamos gastando a nossa vida? No final dessa parábola, o irmão dele fica nervoso, ele fala assim, você faz isso para esse irmão que está voltando, que gastou todo o dinheiro com prostituta, com isso e com aquilo? Então, às vezes, nós temos muitas pessoas que acabam com seus casamentos, que acabam com sua vida por questões sexuais, irmãos. Deixam Deus de lado por um prazer momentâneo. Deixam Deus de lado por uma relação fora do seu casamento, por uma relação fora daquela que Deus planejou entre jovens namorados. Deixam tudo de viver o melhor de Deus porque tomam decisões ali por prazeres momentâneos e acabam com suas famílias, acabam com o relacionamento com seus filhos, acabam com o relacionamento com a sua esposa, esposa que acaba com o relacionamento com o marido por decisões de prazer momentâneo. Viram as costas para o pai. Proteja seu casamento, querido. Proteja seu casamento. Cuide dele. Faça do seu lar um ambiente seguro. Faça ali o lugar que você volta e ancora ali e fala assim, aqui estou seguro, minha esposa está do meu lado, meus filhos estão aqui e aqui eu sinto paz. Não troque isso por prazeres momentâneos que talvez o mundo te entregue. Não troque isso por minutos de prazer. Aquele jovem gastou muito dinheiro com prostituta, acabou com as coisas com os amigos, abandonou o pai, que é o mais dolorido, virou as costas para Deus. Mas talvez estamos gastando que nós temos ali no texto, ali, aqueles pessoal que está indagando Cristo, quem é esse que se assenta com os pecadores ali, publicanos?
Quem é esse aqui? Jesus faz isso, não deveria. Às vezes nós gastamos a nossa vida, perdemos tudo, damos as costas para o Pai, por uma religiosidade. Estamos preocupados com os ritos. Estamos preocupados com como vai funcionar assim, ó. Tudo que não funciona assim, meu Deus, o que acontece? Olha lá o que ele está fazendo. Somos pessoas que estamos julgando as ações o tempo todo, ao invés de fazermos o que o pastor falou, discipular, andar junto, entregar o ombro, vamos caminhar essa milha junto. Não está legal, precisamos corrigir aqui, vamos fazer assim? Assim que Jesus ensina, vamos ler a palavra do Senhor? Caminhar junto, mas não, nós estamos preocupados com a religiosidade. Estamos preocupados em, às vezes, apontar o erro do irmão. Existem pessoas que gastam suas vidas inteiras longe de Deus, mas dentro da igreja. Aí você fala, mas como assim? Foi ensinado a ser cristão. Nasceu lá e já começou aí, e ali foi ensinado a ser. Mas passou a vida inteira longe de Deus dentro de uma igreja. Passou a vida inteira, a religiosidade engoliu a pessoa e ele vira as costas para o Pai e está preocupado com a religiosidade. Quando nós devemos estar preocupados com o indivíduo, caminhar junto, ensinar, acolher, exortar. Esse é o trabalho do cristão. Ou talvez está gastando todo o seu tempo, toda a sua vida, gastando tudo aquilo longe do Pai por poder e dinheiro. Que engano, irmãos. Tem gente que trabalha dia e noite. Parece o pai do Cris lá, do Todo Mundo Odeia o Cris. Tem 2 empregos lá. Trabalha dia e noite. E aí você precisa fazer alguma coisa que vai te trazer um pouco mais de benefício, mas é ilegal, mas tudo bem. Aí se eu não emitir essa nota, mas se eu não fizer isso, mas se eu desviar aquilo, se eu tomar essa vantagem, por quê? Porque eu preciso de dinheiro, o dinheiro vai me dar independência, a independência vai me dar poder. Doce ilusão. Pessoas estão perdendo famílias por isso. Pessoas estão perdendo a saúde por isso. Entregam tudo ao trabalho, corpo e alma, e perdem família, perdem ali amigos, perdem a saúde e o principal, viraram as costas para o Pai e estão longe de Deus. O importante, às vezes, para essas pessoas é fazer o filho ir fazer um intercâmbio lá fora, aprender um segundo, um terceiro idioma, usar um tênis que tem um símbolo de certo no pé, usar um telefone que seja da melhor marca, mas esquece que é importante se assentar à mesa no café da manhã, tomar o café e dar boas risadas junto. Falar do dia anterior do futebol, você viu, o nosso time perdeu, eu e o Davi converso todo dia sobre isso, Coisa só perde. Coisa perdeu de novo. Mas é o tempo de qualidade. Sua vida não é só ganhar dinheiro, não é só poder, não é só posse, independência, tolo. Jesus trata isso naquela parábola que fala, existia lá uma pessoa que ela plantou e teve uma safra muito boa. Muito boa. E ela viu os seus celeiros e falou, não, vai caber, o que eu vou fazer? Vou construir um maior. E aí ela constrói celeiros maiores. E nesses celeiros maiores ela guarda tudo que tinha. E ela guarda tudo que tinha e aí vem o anjo e fala, essa mesma noite a sua alma será ceifada. Nós não conseguimos acrescentar nada na nossa vida. Então cuide do que você tem hoje em suas mãos. Fique próximo do Pai, fique próximo da sua família. Trabalhe, viu, irmão? Porque também não é assim, não. Tem que trabalhar também. Mas não é desenfreado. Então a gente tem que cuidar disso. Ou talvez nós estamos gastando a nossa vida por fama. Nós vivemos a geração dos likes, né? A geração dos influencers, a geração das pessoas lá. A criança antigamente nascia, daí crescia um pouco. O que você quer ser? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Agora você pergunta para a criança pequena o que ele quer ser influencer, tiktoker, quer ser alguma... Ele quer ser isso. E aí você gasta a energia toda para ser isso. Que nem, por exemplo, eu prego aqui todo mês, pelo menos 1 ou 2 vezes, e ninguém segue aqui meu canal, irmãos, lá no YouTube. Eu fico triste. É mentira, eu não tenho canal no YouTube, não. Eu não tenho canal nenhum no YouTube, não. Eu até entendo que marketing digital é importante, a gente precisa olhar para essas coisas, acho que eu vou até começar um pouco mais no Instagram, mas a gente não pode focar todos os nossos esforços naquilo lá. E achar que aquilo vai nos definir, aquilo vai nos fazer alguma coisa importante, aquilo vai fazer bem para o nosso ego. E aí, quer ver um exemplo? A pessoa vai lá e pega lá e posta alguma coisa, não dá nada.
Tá nada. Aí o que ele faz? Vai lá e coloca uma camiseta mais justinha, uma calça mais apertada, vai lá na frente do espelho e tira a foto. E aí tem mais like. E aí começa, esse vira o padrão. Ele associa, se eu fizer isso, eu recebo aquilo. E aí começa a abrir mão de conceitos, de coisas bíblicas, e começa a imputar coisas na sua vida que vão distanciar do Pai. Se eu coloco uma camiseta grudada que nem essa, é porque eu estou engordando. E aí os caras do serviço, eu trabalho na manutenção, eles já tiram fotos, faz figurinha, já me zoam o tempo todo. Mas tem gente que faz isso para ter like. Meu irmão, quando você for postar alguma coisa, quando você for buscar seguidores, quando você for buscar uma postagem que vai fazer sentido, o primeiro que tem que dar um curtir, um joinha, tem que ser Deus. Tem que passar pelo crivo de Deus. Deus aprova esse aqui? Tá curtido? Tá, publica. Deus não aprova isso aqui, não tá curtido? Deleta e vai orar. Não se venda por like. Não abra mão da sua vida para ser um influencer de sucesso. Não busque fama, não busque essas coisas. Essas coisas são passageiras, momentâneas. Não define você, o que define você é Cristo Jesus no seu coração. Não abra mão do provisório pelo eterno. Garanta o eterno, meu irmão. E aí, prazeres momentâneos que trazem sensação de alegria, mas que em seguida nos abandonam e nos jogam às margens. Sexo que nos dá um prazer, mas logo nos abandona. Dinheiro que nos dá a sensação de poder e independência, mas logo já estamos buscando mais e mais e mais, porque aquilo já não fica suficiente. Religiosidade, preocupamos com ritos. Nossa, hoje o culto deu certo, não deu, liturgia. Mas esquecemos de oferecer o culto a Deus, nosso culto a Deus. Ou a fama que aparece nos dar uma sensação de querido e amado, mas que na vida real não temos um amigo. Temos 100 mil seguidores, mas não temos um amigo. Estamos trocando o Pai por essas coisas. E quando o Pai de longe lá vê, quando a gente vê essas coisas acontecendo, os falsos prazeres acabam, as situações ali já ficam de novo jogado ali, aquele sentimento de remorso. O que acontece com aquele jovem? Ele vai trabalhar, cuidar de porcos. Existe uma fome, essa fome ele vai arrumar um trabalho, esse trabalho ele vai cuidar de porcos. Para um judeu, irmãos, trabalhar com porcos é uma grande humilhação. Jesus ele quer ensinar claramente aqui, quando ele fala essa pessoa, esse homem, ele foi trabalhar com porcos. Ele quer ensinar essa pessoa aqui está passando uma grande vergonha. Ele está trabalhando com aquilo que é impuro. Ele está tendo que trabalhar com coisas que os judeus ali, que as pessoas dali de Jerusalém, de Judá, de Israel, não se propunham a trabalhar com essas coisas. Mas ali ele precisava fazer aquilo porque ele trocou a casa do pai por prazeres momentâneos. Não é sobre dinheiro ou perder bens materiais, mas é sobre conseguir suprir, tentar suprir aquilo que só Jesus pode suprir na nossa vida. Existem hoje ricos que são os mais pobres de espírito. Pessoas com tanto dinheiro, mas tão pobre. Poderosos, pessoas que têm tanto poder, que mandam em tanta gente, mas suas almas são miseráveis. Sorridentes para todo mundo aqui, a pessoa entra sorrindo, passa lá na casa, chega lá, vai se vestir, pega o sorriso social, põe na boca, entra aqui, chega aqui sorrindo, mas por dentro vidas em miséria, infelizes. Sempre cercado de pessoas, porém sozinho e abandonado. Isso é quando nós viramos as costas para o Pai. E aí Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, ele traz um ensinamento poderosíssimo. Um ensinamento que confunde a nossa cabeça humana, cabeça racional, cabeça de século 21, então nem se fala. Mateus capítulo 5, do verso 3 diz assim: Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino. Volta aí, irmão. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem
e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqui Jesus está dando um ensinamento que confunde. Quem que são os bem-aventurados? Bem-aventurado é o que chora. Bem-aventurado é aquele que não tem, é o que é perseguido. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Mais que feliz. Mais que feliz é quem? É quem chora? Não. Mas quando a gente entende que nossas coisas não estão nas circunstâncias que cercam nossa vida, mas nossa pé, nossa rocha está firmada em Cristo Jesus, que é onde nos garante, nos sustenta, nos dá ali a sustentação necessária, nós entendemos esses versículos na nossa vida. Isso confunde nossa cabeça, porque às vezes você chega aqui, umas pessoas que têm tanto aparentemente, para com um carro importado, você fala, nossa, que cara abençoado. Mas aí ele desce e entra, família destruída, trabalho ali 24 horas por dia, tudo acabando na sua vida. E aí entra aquele irmão humilde, não é sobre dinheiro, viu, irmãos? Não é aquele irmão que não tem nada, que está passando dificuldade, que muitas vezes não tem nem saúde. E aí aquele sorriso, você fala, vai bem com você, com o Senhor Jesus vai sempre tudo muito bem. Não é sobre circunstância. Não é sobre ter, mas é sobre onde está nosso coração, é sobre onde está nossa prioridade, é sobre onde a gente deixa ali nosso maior tempo, onde nós buscamos nosso maior patrimônio, onde buscamos nossa maior riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro não, mas o amor é. Então por isso temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E aí a história continua, e no versículo 17 e 18 do capítulo 15 de Lucas diz assim: caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então começa assim, caindo em si. Ele entendendo o que aconteceu. Ele pensa e fala, lá na casa do meu pai os empregados tinham comida. Eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele se arrepende. Nesse momento ele se arrepende, ele reconhece, ele fala, pequei contra os céus e pequei contra o meu pai, eu pequei. Arrependimento. Arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida, arrependimento é conversão radical. Arrependimento não é emoção e erguer a mão, mas arrependimento é eu fazia isso, mas isso não é da vontade de Deus, eu não faço mais, agora eu faço isso, porque isso é da vontade de Deus. E naquele momento ele simboliza o arrependimento, que é o quê? Ele está indo num caminho, o caminho da perdição, o caminho de trabalhar com os imundos, o caminho da perdição, e ele faz uma conversão radical. E ele fala, eu vou voltar para a casa do pai. Lá tem comida. Eu não tenho mais como ser filho, mas como servo, pelo menos. E ele volta para a casa do pai. E aí a Bíblia diz que ele voltando para a casa do pai, e a Bíblia relata que o pai de longe o vê. Ah, irmão, eu fico imaginando aquele pai, acho que todo dia ele saía na porta, ele olhava o campo, e ele falava, meu filho vai voltar. Porque a Bíblia relata que o pai o vendo de longe. O pai vendo ele de longe, o pecador, o que abandonou, o que desejou sua morte. E o pai corre em direção a ele. O pai corre em direção ao seu filho, abraça, beija. O pecador sujo, o pecador que estava com os porcos, que abandonou, que desejou a morte, o pai não lembra de nada disso. O pai não lembra de nada disso, simbolizando Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não éramos merecedores. Nós somos pecadores, ingratos, caídos, seres miseráveis, mas que por um amor que nós não conseguimos entender, um amor que supera qualquer coisa, um dia nos alcançou através da cruz do Calvário em Cristo Jesus. Que apesar de não merecedores, que apesar de trabalhar com o imundo, de focar em tudo errado, quando nós aparecemos, ele vem ao nosso encontro, ele nos abraça, nos beija, e ele fala, filho. Essa parábola é a parábola pura do evangelho, do pecado que abandona o pai, do ser não merecedor, mas do pai que é amoroso, que ama o filho e que aguarda o retorno. E eu já estou caminhando para o final, irmãos. Essa parábola, como eu disse, é muito mais do que um relacionamento familiar. Essa parábola
Sabe do que ela se trata? Ela se trata da minha vida. Tinha 14 anos, mergulhado em religiosidade, cumpria todos os ritos. Primeira comunhão, crisma, isso e aquilo, isso, faz aquilo. Do outro lado, meu pai espírita, buscando a cura física, porque eu tinha asma e bronquite e não parava de sair do hospital, fazendo tudo o que estava ao alcance ali em termos de engano, de engano, de engano. Mas até que de longe eu vi. O pai me viu. E veio ao meu encontro. E apesar de eu ter virado as costas toda a minha vida para ele, ele abraça, ele beija. Apesar de eu estar sujo do pecado, trabalhando com o impuro, mas ele abraça e beija. Mas pode ser que nessa noite trate da sua história também. Talvez a história que nesse momento você está vivendo virou as costas para o Pai. Esqueceu que Ele é seu Criador. E foi viver tudo aquilo que achava que dava um prazer momentâneo. Tudo aquilo que aparentemente trazia alegria, trazia prazer. Mas o Pai, Ele olha, Ele aguarda o retorno do filho. O Pai, Ele olha, Ele aguarda o retorno do filho. Não endureça o coração para a voz do Senhor. Não troque o eterno, o divino, aquilo que é permanente, por prazeres momentâneos, por coisas que acabam com a saúde, acabam com a família, e que o principal, acabam com o seu relacionamento com Deus. Curva sua cabeça. Já estou caminhando para o fim. E como eu disse, aquelas 3 parábolas que falamos aqui, elas têm algo em comum. Algo se perde, algo se acha. Uma ovelha, uma dracma, um filho. Sempre um. Sempre individual. Sempre a decisão é pessoal. Sempre quem vira as costas não é coletivo, mas é o indivíduo. Mas além de ser individual, tem mais uma coisa em comum. Tudo que é perdido é encontrado, e sempre que encontrado existe grande festa. Filho, filha, volte à casa do Pai. Filho, filha, volte à casa do Senhor essa noite. Não endureça o coração. Mesmo sendo às vezes religioso, às vezes estando aqui na igreja todas as vezes, mas às vezes é o religioso que está perdendo a vida na igreja. Não endureça o coração, volte à casa do Pai. Aquele homem falou, chegou, Pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho. Mas o Pai não faz isso, o Pai fala, traga um anel, traga a roupa, traga um novilho gordo, porque hoje é dia de festa, meu filho estava morto, é filho. O Senhor te chama de filho essa noite, o Senhor te abraça, o Senhor quer entrar no seu coração. E ele fala, filho, ventre, vamos festejar. Filho e filho, volte à casa do Senhor. De cabeça baixa, vamos orar. Se você ouviu essa mensagem essa noite, eu não vou pedir para vir aqui na frente, eu não vou pedir para se expor, mas eu gostaria de orar por você. Filho, filha, volte à casa do Pai, o Pai está olhando, aguardando o seu retorno. Levante uma das suas mãos para que nós possamos orar. Já vejo sua mão, já vejo sua mão, vejo sua mão. Vejo sua mão na galeria. Pode abaixar, pode abaixar. Não endureça o coração. Largue o imundo, volte à casa do Pai. Caia em si. Na casa do Pai tem comida, mas na casa do Pai você é filho.
Vocês que levantaram a mão essa noite como gesto de quero retornar. Eu quero ir para a casa do Pai, eu quero voltar, eu não quero mais virar as costas para Deus. Faça uma oração sincera essa noite, no seu coração, você e Deus. Porque nosso Deus é Pai. E um Pai amoroso que se alegra, que se esquece dos pecados, que entregou a vida na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa parábola do bom samaritano, ó Deus. Onde nós podemos encontrar, Senhor, o amor do Pai. Onde nós podemos encontrar, Senhor, que nós mesmos pecadores, imundos, fedidos, ó Pai. Quando nós voltamos nosso rosto em direção a Ti, o Senhor nos enxerga, nos vê mesmo de longe. O Senhor corre e nos abraça. O Senhor perdoa nossos pecados, troca nossa roupa, nos dá um anel de filho e faz uma grande festa, porque aquele que estava morto agora vive, como nós vimos hoje no batismo. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Pai Santo, Pai querido, que cada mão, como um gesto de fé erguida aqui nessa noite, que o Senhor possa enxergar como aquele filho de que longe levantou a mão e o Pai o viu. Entra no coração e faz morada, Pai. Senhor, que nós possamos andar junto com esses irmãos, ó Deus, como uma família. Pai Santo, Pai querido, que cada alma aqui essa noite valiosa, preciosa, volte o seu rosto ao Senhor. E que o Pai bondoso, que lá de longe olha, que nos enxerga, que nos corre, abraça e nos beija e perdoa nossos pecados, mesmo não sendo merecedores. Que essa palavra venha estar guardada em nosso coração e que nós venhamos aplicar em nossas vidas essa mudança de rota, mudança de rumo e voltar à casa do Pai. Amém? Que Deus abençoe. Acho que tem mais alguma parte agora, o pastor está vindo aqui, tá bom?